Presta atenção nesses nomes. Hahaha, Azucrination e Show Boy Embuste. Por incrível que pareça, esses são nomes próprios. E esses nomes são utilizados para batizar algo completamente inusitado, pelo menos no meu ponto de vista. Esmaltes. Talvez não no seu ponto de vista, porque o seu ponto de vista já viu a thumb e o título do vídeo. Mas pra mim, que tô fazendo o vídeo agora, com certeza. Na verdade, nem pra mim, né? Porque eu fiz o roteiro do vídeo também, então... Enfim, voltando pro quão inusitado era pro meu pequeno eu, de apenas 8 anos, que estava a contragosto no salão de beleza acompanhando a sua mãe, num dia de autocuidado, até o momento que ela foi fazer a unha e eu vi o nome de um esmalte chamado Lua Cheia Noite Quente. Eu achei muito estranho. Não entendi porra nenhuma. Era isso ou que a bunda não prejudica, sei lá. Tinha 8 anos só. Pô. Naquele momento se iniciou uma curiosidade acachapante contra a minha pessoa. E essa curiosidade não iria se desgrudar de mim até a vida adulta. Uma curiosidade que nos raros momentos que estava adormecida, sempre era inesperadamente reacordada. Como quando eu vejo a minha esposa fazendo a unha e eu vejo que lá no meio tem um tal de um rebu. Rebu, velho. Nome de demônio. Em esmalte? Que é isso? Junto dessa curiosidade vem 2 acompanhantes ilustres. E são eles a pulguinha, que fica morando aqui, ó, atrás da orelha, já formou residência. E o porquê, que pode ser 3 coisas, né? Porque porquê pode ser separado ou junto. E eu não sei qual que é o aplicável nesse momento. Eu não aprendi. Eu não sei português! Agora, vamos lá. Matar essa curiosidade, dedetizar aqui, ó, a parte de trás da minha orelha, né? Porque tá com muita pulga. Meu Deus, eu pensei nessas piadas. Tá? E responder finalmente o porquê. O porquê. O porquê. O porquê. São 4 porquês. Vou botar todos aqui, você decide qual deles você quer. Esses nomes diferentóvios de esmalte já existem há um bom tempo na nossa sociedade. Uma pesquisa rápida ao Google, alimentada pelo Gemini, que emburrece completamente todos nós, fez com que eu chegasse à conclusão que essa moda de botar nome diferente em esmalte nasceu nos anos 80, assim, 90, início dos anos 90, nos Estados Unidos. E apesar dos sites americanos falarem que esse negócio começou lá nos anos 80, ao mesmo tempo eu achei uma informação levemente contraditória quando eu tava pesquisando a origem do nome lá do Rebu, que eu falei que a minha esposa tem na coleção de esmaltes dela, e cheguei à conclusão que esse Rebu nasceu junto com alguns outros nomes de esmalte que eram homenagens a novelas brasileiras. Isso na década de 70. Uma coisa importante de se questionar é, você considera Rebu um outro esmalte que também foi batizado em homenagem à novela, no caso até um livro, né, do Jorge Amado, que é Gabriela. Você considera esses nomes criativos, diferentões? Porque, assim, não é algo pensado como hahaha, Show Boy Embuste. É um negócio mais, assim, peguei o nome da novela e taquei lá na embalagem e foda-se. Porque dependendo da forma que você enxergar esses nomes, você talvez chegue a conclusões diferentes em relação à data. Se você considera esses nomes, Rebu, Gabriela, super criativos, muito legais, ponto pro Brasil, a gente foi pioneiro. Se você não considera isso, se você não considera esses nomes homenagem como realmente inovadores e diferentões, e talvez até criativos, porque são apenas uma cópia, aí é ponto pros Estados Unidos e realmente nasceu um pouco depois, anos 80. Fico mal. Não gosto de perder. Fico mal com o meu Brasil. E a razão pela qual esse negócio de botar nome diferente em esmalte começou é muito interessante. Primeiramente, ele veio com a intenção de facilitar a lembrança das pessoas em relação às cores dos esmaltes. Porque o cliente ia no salão de beleza, ia lá, pedia pra pintar a unha e lembrava da cor do esmalte mais ou menos que queria, mas não lembrava exatamente do nome, porque os nomes eram tipo rosa número 22, violeta número 13, roxo número 35. É porque realmente é muito mais fácil você lembrar de Sambaqui Sambalá do que roxo número 13, sei lá. Para mim não parece muito lógico, mas tudo bem, essa é a resposta que tem na internet. E na internet a gente deve confiar cegamente. E além dessa facilitação na hora de lembrar do nome do esmalte que você queria no momento que você iria pintar a sua unha, segundo alguns dos maiores e melhores e mais gostosos profissionais do marketing brasileiro, a razão pela qual esses nomes existem também é para gerar uma identificação do consumidor com o produto, para fazer que aquilo ali se torne parte da personalidade dele. Então ele tenta explorar essa condição humana de se relacionar com coisas que já reconhece, que entende, que faz parte de si e consumir aquele produto especificamente que compõe na personalidade. Por exemplo, o esmalte que eu falei, Show Boy Embuste, com certeza é para uma pessoa que não superou ainda um relacionamento e tá precisando esquecer aquele cara desgraçado que acabou com a sua cabeça. E aí, ali, naquele ímpeto de superação do relacionamento, você fala, vou botar esse esmalte aqui, o tal do Show Boy Embuste, e agora eu tô livre. Minha personalidade está completamente alterada, porque eu pintei as minhas unhas. E além do momento da vida também, que às vezes a pessoa tá querendo se relacionar ali no esmalte, também tem quando, por exemplo, nós, que somos um país extremamente noveleiro, fazemos com que colocamos o nome, como eu disse, de novelas nos esmaltes. Essas homenagens, na verdade, rendem muito dinheiro para as marcas, porque a pessoa viu lá a atriz principal, a mocinha da novela, ou a vilã, e falou, nossa, que cor maravilhosa, eu vou pintar. Qual que é a cor? É a cor
O Rebu é a cor Gabriela, é a cor Minha Pinta. A marca brasileira, que eu acho que é brasileira, Risqué, de esmalte, por exemplo, fez também um esmalte chamado Apartamento Número 20, que é em homenagem à série Friends, né? Então, se você, por exemplo, conhece aquela pessoa que tem como único traço de personalidade assistir a série Friends, é isso. Ela vai integrar a personalidade pobre e rasa dela, o esmalte, colocar nas unhas também. Olha, a única coisa que eu sei profundamente, além de Friends, é que eu sei que gosto de Friends. Olha meu esmalte sobre Friends. Friends. Todo mundo conhece uma pessoa assim, né? Ah, informação que eu não dei. O apartamento número 20 é o apartamento da Mônica e da Rachel. Eu também gosto de Friends. Ou seja, na maioria das vezes, atualmente, principalmente, a tentativa não é só de entrar na memória das pessoas para ela relembrar, se ela quiser repetir ou comprar o esmalte, para ela poder fazer isso. Não. É pra integrar a personalidade dela. É pra mexer lá no âmago dela, lá no coraçãozinho dela. E ela sentir compelida a utilizar aquilo, porque aquilo ali reflete quem ela é. Isso, meus amigos, isso é extremamente fascinante. Porque para pra pensar. Imagina que você é um extraterrestre. Calma que isso vai chegar em algum lugar. Enfim, imagina que você é um ET. Você não sabe nada, absolutamente nada do planeta Terra e da raça de seres que domina essa bela bola azul. Você não sabe nada sobre os seres humanos. Como eles são, como que eles socializam. Mas de alguma forma você, extraterrestre, não precisa de nada além de observar os seres humanos para entender como que eles são, por que eles se comportam da maneira que se comportam. E você observa. E a primeira coisa que você vê são mulheres pintando a unha. Por alguma razão, né? Dessa vez o extraterrestre não pousou lá na Área 51. Ele não foi para o deserto de Nevada. Ele foi ali no Cabelelela Leila, viu a sua tia-avó pintando a unha e falando mal do seu tio broxa. Reparar que aqueles seres ali, os seres mais evoluídos do planeta Terra, estão adornando as próprias unhas, que são extensões da cutis, né, com queratina, uma pele morta, causa uma certa estranheza. E você se pergunta, como extraterrestre, por quê? Depois de ficar observando e estudando ali a personalidade humana, você chega a algumas conclusões muito interessantes. Pode ser para atrair parceiros, pode ser uma forma de autocuidado, pura e simplesmente. Muitas mulheres já me relataram que elas se sentem limpas depois de fazer a unha, né? Tirar a cutícula, pintar do jeito que ela gosta. Uma questão de se sentir mais bonita. Muitas mulheres entendem que fazer a unha torna elas, como um todo, no conjunto, mais belas, mais atraentes. Em muitos contextos, fazer a unha te torna mais profissional, então parecer mais profissional. Às vezes você exerce uma profissão mais formal, então fazer as unhas, mantê-las bem feitas, traz um ar de formalidade e de cuidado, de seriedade. Ou então para pertencer a alguma tribo, né? Pertencer a algum grupo social, algo muito comum entre adolescentes, por exemplo, sei lá, góticos. Góticos pintam a unha, utilizam as unhas de um jeito específico para se auto-identificarem ali dentro. Então, para você se diferenciar do outro, você pinta suas unhas. E depois de 5 conclusões, ele percebe que, na verdade, as possibilidades são infinitas, né? O ser humano é extremamente complexo. Mas, parando para pensar nessas 5 razões, os ETs botam em contraponto. Vamos observar os outros seres desse planeta. Aparentemente, os humanos não são os únicos a pintar as unhas. Os cachorros pintam as unhas também. Mas, espera lá, ponto e vírgula, entre parênteses, não sei qual seria a grafia correta nesse momento, eu não sei, português. Os cães pintam as unhas através da intervenção humana. Epa, calma, meu amigo. Sem gozar rápido. Calma, não seja precoce. Macacos também fazem as unhas, tá? Os primatas, os chimpanzés fazem as unhas, gorilas e orangotangos. Mas calma, não é igual a gente. Eles apenas roem as unhas. Tipo eu. Eu e um orangotango somos basicamente a mesma coisa. A forma de autocuidado com as próprias unhas é roer as unhas. Pra não se arranhar, pra não arranhar um bebê, pra na hora que você estiver coçando o olho, não furar o olho e ficar cego. Imagina, ele ia ficar muito mal falado no meio dos orangotangos. Você ficou sabendo do Carlinho lá? Mó otário. Furou o olho, ficou cego de um olho porque coçou e esqueceu a unha grande, mano. É só roer, é só morder. Eu seria um orangotango extremamente evoluído, porque eu nem tenho unha direito de tanto que eu roei. E aí eles concluem, esses extraterrestres, depois de tantas digressões, que na verdade, esse autocuidado, essa forma de cuidar das unhas, é algo exclusivamente humano. É muito humano. Voltou? Será que voltamos? Acho que sim. Vou tentar ser rápido porque meu iPhone tá peidando aqui pra memória do vídeo. Vambora. Desculpa se ficar um pouco desconexo, é porque realmente eu me perdi um pouco. Os ETs percebem que na dimensão humana, só eles fazem aquilo. Só eles se preocupam em adornar, em tornar algo bonito ou esteticamente agradável uma parte tão pequena deles mesmos. E essa exclusividade dos seres humanos deixa eles fascinados, impressionados, praticamente gozados. E aí, analisando ainda mais os seres humanos, eles descem um pouco mais na profundidade
de compreensão, percebem que ali existe uma questão de senso estético. Eles não simplesmente, os seres humanos não simplesmente saem pintando a unha de qualquer jeito ou fazem qualquer coisa. Não, eles têm um processo, um procedimento, e eles escolhem, por exemplo, o que a gente tem que se ater aqui nesse vídeo, que são as cores dos esmaltes, por uma razão específica, porque eles entendem que é bonito, né? Não é qualquer cor, não. É a cor que é bonita, do jeito que é bonito. E essa compreensão de senso estético também é muito humana. Não é simplesmente decorar por decorar. E aí, aprofundando mais um pouco ainda, os ETs percebem que essa percepção de senso estético também é extremamente subjetiva. Cada ser humano entende que uma cor fica bem nele, outra cor fica bem no outro, e não necessariamente a cor do outro é uma cor feia, só não fica bem nele. É uma compreensão de autodimensão, de autocompreensão do ser humano em relação a cores de esmalte, amigo. Isso é extremamente específico. Um nível de profundidade do conhecimento do alienígena ali, que ele tá ficando maluco. Ele tá querendo... E aí tem mais degrau pra descer, e ele desce, ele vai. Ele tá afim de descer os degraus do conhecimento. Ele quer compreender aquela raça tão esquisita. E ele percebe que, sabe aqueles padrões, tipo... Pessoas que são do mundo corporativo usam unhas de um jeito. Pessoas que são do mundo do entretenimento usam de outro. Pessoas que são góticas usam de outro. Ele percebe que, além desses padrões que se criam socialmente, que já são impressionantes, dentro desses padrões tem outros padrões. Que é, essa unha desse jeito fica bem em mim, que sou gótica, e não fica bem nela, que também é gótica. E aí existe um subgênero dentro do próprio gênero que já era extremamente específico de cores de unha. De cores de unha. Estamos falando de esmalte ainda. E aí ele percebe que dentro daquela gama já específica de góticas existe uma gama interna de padrões de cores mais específica ainda que vai diferenciar e tornar individual, extremamente individual e individualizada aquela escolha de esmalte. Aquele esmalte que vai refletir realmente quem você entende que você é e o que representa pra você aquilo. É o padrão dentro do padrão. Isso é observável em vários dos grupos que a gente falou. Nas góticas, nas pessoas que estão procurando um parceiro amoroso, nas mulheres do mundo corporativo, ou homens também que pintam as unhas sem preconceitos por aqui. E eles descem mais um degrau. Eles não cansam de descer degrau. Isso faz mal pro joelho. É bom subir um pouco, tá? E aí o ET percebe, pro ser humano saber diferenciar exatamente uma cor da outra, que eventualmente são muito próximas, eles criam catálogos, eles catalogam, registram tudo e depois codificam. A codificação é o que torna fácil você navegar dentro do catálogo. Eles vão lá, percebem, os seres humanos percebem, tá? ET, tava prestando atenção na aula? O ser humano percebe qual cor que gosta, percebe que aquela cor é extremamente parecida com uma outra que ele não gosta, então ele tem que diferenciar essas duas, ele cataloga lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, catalogou as cores, aí depois ele codifica para poder navegar mais fácil, para numa gama de catálogo de 1 bilhão de cores, ele já saber onde ir no bloco específico, depois no subbloco específico para escolher e catar lá a cor que gosta. Isso para cores de unha. É um esmalte, estamos falando de decoração de dedos. É tipo o código Pantone, é tipo o que eu falei das unhas, que eram antes roxo 22, roxo 33. Existe uma gama de cor 1, 2, cor 2, cor 3, cor 4, cor 5, cor não. E aí do 1 ao 100 temos todas as cores vermelho. Aí dentro de vermelho nós temos vermelho, sei lá, ocre, vermelho bonito, vermelho feio, vermelho a minha rola. E dentro de vermelho a minha rola, tem vermelho a minha rola 1, vermelho a minha rola 2, até o 29. E aí muda de vermelho a minha rola pra vermelho o meu cu. E aí vermelho o meu cu 1, até o 29 de novo. Entendeu? Isso é catalogar e codificar. Esse é o nível de preocupação. E aí, calma, que ainda tem um degrau pra... Eles não têm joelho, por isso que eles descem tanto. Eles aprofundam, eles descem todos os degraus. Essa parte humana que eu acabei de falar, que eu falei extremamente empolgado, talvez não pareça tão fascinante pra você, porque você é ser humano, igual a mim. Mas isso, pensa num ser de fora vendo aquilo. Isso pra dimensão desse ser de fora é extremamente fascinante. Porque nós, seres humanos, nós viramos o que viramos pela nossa capacidade de enxergar padrões. Enxergar padrão, reconhecer padrão. Em reconhecer o padrão, catalogou o padrão para reconhecer mais fácil no futuro e saber identificar o que é. E depois de catalogar, o catálogo começou a ficar cheio, codificar o padrão para poder, dentro do catálogo gigante, você saber qual é o código daquilo ali. O código é 325, porque pronto. Você entendeu? É muito fascinante isso. Isso é uma dimensão extremamente humana. E estamos falando de esmaltes, cara. Esmaltes. E aí, no aprofundamento, no próximo aprofundamento, nessa dimensão mais profunda da humanidade, os ETs percebem o que nós damos traços de humanidade, de personalidade para o esmalte. Vai existir dentro da nossa dimensão humana, e o ET prestando atenção naquilo, na nossa dimensão humana, possibilidade de que aquele esmalte integre
quem você é como pessoa, como persona. Aquela escolha vai envolver a personalidade daquele ser humano, o que ele gosta, o que não gosta. Eu tive que apagar de novo. Meu Deus, eu tenho que fazer uma limpa no meu celular. Vamos lá! A questão humana em relação aos esmaltes, nesse nível de profundidade, aqui que a gente tá discutindo, ele já supera a questão da individualidade e vai pra questão da personalidade. Não é simplesmente o meu gosto pessoal em relação à cor X e YZ. E sim, se aquela cor reflete a minha personalidade. Se aquela escolha reflete quem sou eu como indivíduo, como eu me posiciono perante a sociedade. E isso é extremamente fascinante. Tanto para mim, que talvez seja um extraterrestre, quanto para os outros extraterrestres. Eu não sei falar extraterrestre. Pra pessoa que tá num momento instável do relacionamento, show boy embuste. Pra pessoa que é comediante, hahaha. Ou melhor, desculpa, a pessoa que gosta do Coringa, ou é a Arlequina de algum Coringa, que tá dando grau nesse momento, ela tá aqui, ó, tampando a placa. Ela é a Arlequina, ela escolhe hahaha. A pessoa que eu falei que tem como único traço de personalidade gostar de alguma série. How I Met Your Mother, Friends, Breaking Bad. Imagina, uma unha de Breaking Bad. Nunca fariam. Mas se fizessem, eu pintaria. Mas eu não tenho como único traço de personalidade gostar de Breaking Bad. Eu também gosto de Sopranos. Então se fizessem esses dois tipos de tinta de unha, eu usaria. Portanto, pra pessoa que gosta de Friends, apartamento número 20. Pra pessoa que gosta de pica, você entende o quanto de matéria, de coisa que esse ET ia ter que estudar pra pura e simplesmente entender o porquê um ser humano faz ou não uma escolha em relação a uma cor de uma tinta de unha que ele vai fazer na unha, que ele vai decorar a ponta da porra da unha, cara. O ET vai ter que estudar pra caralho. Puta que pariu, é ciências sociais, ele vai entrar na FEFELESH pra fazer ciências sociais, filosofia, sociologia, antropologia, psicologia e história. Precisa fazer essas 6 faculdades. Enquanto a gente, pura e simplesmente, precisa ter vivido a vida que a gente vive pra entender o que a gente vive. É isso. Pra ele vai ser mais fácil, sei lá, morrer e nascer de novo como ser humano. São muitas camadas de humanidade, uma em cima da outra, pra gente chegar onde a gente chegou como ser humano, pra gente explicar pra um ser extraterrestre que não entende nada do que é a gente, por que ou não a gente fez uma determinada escolha. E nesse caso aqui, impressionantemente, por que ou não, a gente fez uma escolha de cor de esmalte. E, voltando pro título do vídeo, o porquê que existem os nomes. Os nomes existem por causa desse nível de dimensão humana que existe em relação à escolha de cor de esmalte. A indústria, ela conhece tão bem o ser humano, ela estuda o ser humano há tanto tempo, e tão bem que ela cria pacotinhos, tipos de esmalte, de cores, que transmite a personalidade do cliente, do consumidor, do comprador. E isso, meus amigos, ET nenhum, compreende? Isso é um nível de humanidade e capitalismo, de profundidade, de exploração, que, brother, nem a gente mesmo, que é ser humano, já entende. Sabe? Gente, uma notinha rápida, rebu é um short term, é um apelido, é um diminutivo de rebuliço. Eu sei o que é rebuliço, mas eu não fazia ideia que rebu vinha de rebuliço. Então, peço perdão pela minha ignorância. E assim como eu não fiz faculdade de ciências sociais, por isso você não deveria necessariamente acreditar cegamente em nada do que eu tô falando, isso aqui é apenas uma digressão para o entretenimento de Vossa Senhoria. Eu também não fiz faculdade de publicidade e marketing, apesar de ter sido a minha primeira opção na época da escola. Então espero ter transmitido corretamente o conhecimento sobre a questão do nome, do porquê o nome existe no esmalte, o nome diferentão, né, que parece que não tem muito significado, na verdade ele tem muito significado e ele é feito para o consumidor se relacionar com aquilo ali. E espero que você compreenda o quão interessante é isso, o quão impressionante é, uma coisa extremamente boba, na verdade tem uma dimensão humana tão profunda que fica extremamente legal e interessante de saber. A indústria, né, o capital, o grande capital com todo o conhecimento sobre o próprio ser humano que eles têm, ele usa essa arma, esse autoconhecimento humano extremamente poderoso, essa arma extremamente poderosa, que ele entende, ele usa para aumentar seu próprio lucro. Então se ele conseguir colocar uma personalidade, aquela personalidade certa, uma camada de pessoas que estão vivendo aquele momento, que se identificam com aquilo, vai consumir aquele produto e vai transformar aquilo em parte de si. Isso é muito interessante. E uma nota de rodapé um pouco triste em relação a isso, em relação a essa relação capitalismo-compreensão humana da profundidade humana, é que a indústria tende a, conforme fica mais difícil gerar uma margem de lucro maior, tende a influenciar a nossa personalidade para que ela fique cada vez menos individual, para que a nossa personalidade cada vez fique mais pasteurizada, fique mais igual do amiguinho. E aí eles consigam, né, tentando pouco acertar muito. Com poucas tentativas de nomes diferentes, eles acertam, né, uma manada de pessoas que consomem aquele produto de maneira igual sempre. Isso é um pouco triste, né? Tira um pouco da nossa individualidade, mas são os ossos do capitalismo. De todos os males do capitalismo, né, entre o mundo tá acabando nesse momento e a minha personalidade tá se esvaindo, eu acho que realmente o mais importante de tudo é a minha personalidade. Gente, será que ficou claro?
pra vocês? Porque assim, é muito legal. É muito legal, cara, sei lá. Será que os ETs iriam compreender? Será que se eles precisassem entender o porquê dessas coisas, eles iriam ver o meu vídeo, eles iam curtir, eles iam entender, eles iam gostar? Eu espero que sim. Curiosidades interessantes sobre esmalte de unha, que eu achei na internet. E achei que seria legal compartilhar com vocês porque eu não sei como finalizar esse vídeo, então vambora. O esmalte moderno nasceu de pinturas de carro. A fórmula do esmalte de unha que conhecemos hoje foi inspirada na tinta de automóveis. Na década de 1920, a empresa Revlon adaptou a tecnologia de pigmentos usados em carros para criar um esmalte que fosse opaco e cobrisse a unha uniformemente, em vez de apenas manchá-la como faziam as tinturas antigas. Olha só que maravilha. No Antigo Egito, a cor da unha definia a classe social. Cerca de 3.500 anos antes de Cristo, os egípcios usavam cores nas unhas para indicar status. Rainhas como Cleópatra e Nefertiti, que não viveram há 3.500 anos antes de Cristo, tá? Sei lá. Mas vamos seguir. Usavam tons de vermelho vibrante, feitos com rena, porque elas eram, né, da nobreza, elas eram rainhas. Se você fosse uma mulher de classe baixa, era proibido que você pudesse usar cores fortes, e você só podia usar as unhas com tons pastéis ou claros. Olha só. Desigualdade social, hein? Em tudo mesmo. As unhas não respiram, isso é pra minha esposa. Meu amor, eu vou saber que você viu o vídeo até o final se você chegou até aqui e viu essa parte. As unhas não respiram. Muitas pessoas acreditam que é preciso ficar dias sem esmalte para a unha respirar. Mas isso é um mito biológico. As unhas são compostas de células mortas de queratina e não possuem pulmões ou poros para troca gasosa. O que elas precisam, na verdade, é de hidratação, pois o uso constante de removedores pode ressecá-las. Ou seja, não é a tinta que torna a unha quebradiça e feia e opaca e ridícula. É o removedor sendo usado constantemente. Qual o meu conselho? Tire com o dente. Com certeza isso não tem nenhuma consequência médica nem odontológica, tá? Você pode fazer do jeito que você quiser. Eu tenho certeza que você vai deixar muitos médicos e dentistas felizes fazendo isso. Ingredientes na China antiga. Ovos e cera. Antes da química moderna, os chineses, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, criavam suas misturas para unhas usando ingredientes naturais como clara de ovo, cera de abelha, gelatina e pétalas de flores esmagadas. O processo era demorado e o esmalte precisava ficar nas unhas por várias horas para pegar a cor. Nossa, devia ser muito agradável. O descarte incorreto é um crime ambiental. Olha aí, pra você que jogou o vidrinho dentro da lixeira depois que usou, em casa, não vou contar pra ninguém, tá? Mas você cometeu um crime. Olha a Polícia Federal aí batendo na sua porta. O esmalte de unha é considerado um resíduo químico perigoso devido aos solventes e pigmentos. Jogar o vidrinho com o resto de produto no lixo comum ou na pia pode contaminar o solo e a água. A ideia é levar os vidros usados a pontos de coleta seletiva especializados em cosméticos. E aqui, uma última curiosidade que eu mesmo fiquei curioso, né? Fui atrás da curiosidade porque eu tive essa dúvida. E eu vou ler aqui pra vocês. A última curiosidade do mundo jurídico. E eu, como bom advogado, panguão, eu que escrevi isso sobre mim mesmo, tá, gente? Isso é importante que vocês saibam. Ninguém se ridiculariza tão bem quanto eu mesmo. Fiquei curioso com uma bobagem dessas. Mas uma coisa bacana é que, talvez de maneira instintiva na cabeça de vocês, já tenha até parado pra pensar nisso, mas você não pode ser dono de uma. Então, se uma marca muito chique resolve fazer uma cor de esmalte inédita no código, sei lá, da Pantone, qual você consegue recriar quimicamente aquela cor e revender o seu esmalte numa cor idêntica daquela cor chique, da marca chique, sem ter nenhum tipo de consequência de royalties. Mas o nome das unhas, esse sim tem royalties. O nome que a gente usou, por exemplo, o Show Boy Boost, eu fiquei ficcionado com esse nome. Esses nomes têm royalties, tem proteção de patente, e se você copiar, você vai pro cilindro. Ó, mentira, você tem que pagar uma multa cara para um caralho. É isso. Isso aí, gente. Mais uma camada da humanidade, a camada jurídica. Nós precisamos criar regras para que a gente consiga conviver em harmonia. E essa pode ser a regra do porquê que você não pode botar o mesmo nome que eu no seu esmalte de unha. Talvez na sua cabeça seja extremamente instintivo, mas pra muita gente não é. Pro ET, então, que tá vindo aqui na Terra, que eu tenho certeza que esse ET não sabe nada de direito. Bota ele numa mesa de audiência comigo pra ver. Vai levar uma mamada daquelas. Não, peraí. Se ele vai levar uma mamada, sou eu que tô mamando. Não.